Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Beleza, pessoal? Estamos aí? Boa noite, boa noite. Tudo bem, gente? Como estão? Chega mais, chega Opa, mais. opa, E aí, opa. Chifi? Tudo bom? Rapaz, minha voz tá ótima, ótima. Porra, Daniel, você tá parecendo o Batman, cara. O que aconteceu, É o cara? frio, é o É frio, o frio. frio, o frio deixa a nossa voz assim. Ô, Daniel, mas qual frio? Esse aqui ou você tá viajando? Não, esse frio do Rio de Janeiro, esse frio glacial do Rio de Janeiro. Ah, sim. Entendi. Nunca tinha te visto sem voz, não, cara. Primeira vez. Olha aí, tem sempre uma primeira vez, coisa boa. Maravilha. Então, o Daniel estará com a voz sexy hoje. Você Rapaz, vai arrebentar corações hoje. eu Ó, vou até falar mais Cintia devagar DCS. assim. Eu vou Isso falar aí. mais devagar e tal, uma coisa mais 98 FM. Misteriosa, entendi. Good times, good times. 99 FM, às 2 da manhã. É isso, tradução. Aí tinha aquele cara que traduzia a música em Isso. inglês. Ah, e traduzia tudo errado, né, cara? Tudo Caralho, que errado. Tu merda. traduzia do jeito que ele queria. Ai, meu Deus. Deixa eu Olha botar aí, aqui. gente. É, Bota aí. bate-papo quando, Daniel? Bate-papo. Rapaz, peraí. 277. Você sabe que 275. eu dei aula assim hoje, cara. Foi ótimo. Foi Ah, ótimo. A aula imagino. funcionou super bem. Olha aí. 9 graus em São Paulo. Coisa boa. Radialista. Hoje eu tô com voz de rádio. 277. Acilos, acilos. E quando a gente está com a voz assim, Daniel, é uma tendência, uma tradição, os alunos fazerem mais perguntas, né? Porque eles querem ouvir você É falar mais. E claro. cada É pergunta claro. é um parto, né? Um sacrifício, uma dificuldade para responder. Brabo. Pô, já dei muita aula assim, cara. Muita mesmo. Mas é a vida. A vida tem desses desafios. É isso, é isso. Aí, pessoal, aí, não, Daniel, isso aqui é um clássico também, tá? O que A é? gente O fala que que no é? Rio tá frio. A gente tá aqui sofrendo com o nosso friozinho aqui de 17 graus. Olha eu, cara, eu tô morrendo aqui, cara, com esse frio de 18 graus. Aí vem o pessoal e fala assim: ah, em Curitiba tá mais frio, em Porto Alegre tá nevando. É sempre assim, sempre tem alguém que tá querendo falar assim, porque o meu sofrimento aqui é maior. Vocês respeitem a gente que 17 graus no Rio de Janeiro deixa o professor Daniel Souza assim, sabe? É isso. O Tanguy, e você sabe que aqui no Rio de Janeiro tem o problema da umidade. Isso as pessoas não entendem. A Ah, é verdade. umidade Não, isso é torna mesmo. tudo mais difícil. Isso é mesmo. Cara, eu fui para Teresópolis no final de semana, falei isso. Cara, em Teresópolis, assim, o frio, em termos de graus, nem tava tão bizarro. Tava, sei lá, tava 12, 11 graus, 12 graus. Cara, mas a sensação de frio por causa da umidade era um negócio assim insuportável. Parecia que tava -3. Enfim, então o frio complica mesmo. O 9 pessoal graus tá. em Brasília. Brasília, a umidade relativa ao ar beira aí a casa dos 12 graus, 12%, Olha aí, né? olha aí. Tranquilo, de boa. 9 graus você tá tranquilo. Tá? Agora, 17 graus no Rio você tá morrendo. Essa é a diferença da questão relacionada à umidade, que as É pessoas não entendem a isso. diferença, Tanguy. É isso, é isso. O pessoal não reconhece, exatamente. Quando é que a gente vai em São Januário imitar um pitbull quando Yuri Lara desarmar a bola no meio de campo? Qualquer hora estamos lá. O problema é que eu fico com a voz igual do Daniel, aí me complica também. Aracaju, 28 graus. Aí falou, aí tirou onda. Aracaju, 28 graus, mandou bem agora. Né? Ó, o pessoal Pô, tá cara, dizendo olha que aí, tá coisa gostando da boa, coisa voz. boa. É isso. Agora, tem edição com certo isso aí, Daniel? Tua voz aí, cara? Não, né? Rapaz, acho que não. Acho que não há edição que seja capaz de resolver esse problema. Mas pelo menos as pessoas estão compreendendo o que eu estou dizendo, que eu acho que é importante. É isso, tô entendendo. Tá muito sexy, cara. Tá realmente bonito. Então, beleza, Daniel, não vou gastar muito a voz, não. Ó, vai bater 200 pessoas. Na hora que bater 200 pessoas, a gente começa aqui. Então, beleza, vamos lá. Como é que tá a tua pauta aí, cara? Tá grande? Tá bem grande, muita desgraça, vamos criticar muita gente. Não tem notícia boa hoje, não? Fala assim, não, hoje tá uma notícia boa. Tem porra nenhuma, Não, né? não tem nada. Entendi. Limão com mel, tadinho do Olha aí, Dani. É isso. Ó, o pessoal tá se. Voz da puberdade. é isso. Gente, só para lembrar, gente, tem selos à venda aqui.
Gente, selo ajuda muito a financiar o Petit Jornal. Então, assim, é uma ferramenta maravilhosa. Você curte o Petit Jornal, tá aqui e tal, pô, compra selo, porque ajuda demais a gente. Daniel, não tem nenhuma substância de sapo para melhorar esse negócio da garganta aí, não, cara? Não Diz que lá na sei, cara. Rússia é um hábito, assim, pegar coisa de sapo para curar ressaca Veneno de e sapo. Veneno veneno de de sapo, sapo. no caso. De repente você pode usar aí. Enfim, Daniel, batemos aí 200 pessoas, estamos com quase Tem 230 que. pessoas. Diga. Quem comprou selo, cara? Agradece aí, cara. Ó, o Flávio LG Lopes comprou, Ana Luísa Martins comprou selo, muito Muito obrigado. obrigado. Caio Anônimo, ele não quer que diga quem é, não vou falar, Olha mas aí, Caio olha aí. Anônimo comprou, é o Caio, a gente não sabe quem é, mas comprou selos também. Muito obrigado, Caio Anônimo. Quem mais? Pô, cara, se alguém comprou lá pra cima. Ó, Mariana Schettino. O Mariana Schettino tá toda semana aí. Puxa, Muito obrigado. 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 Flávio LG Lopes, já falei. Muito obrigado mais uma vez. É isso. Foram esses que compraram o selo. PX Souza 76 comprou selo também. Muito obrigado. É isso, Daniel. Se for aí a Cíntia DCS foi a primeira que eu falei aqui. Então, muito obrigado. Bonardi Cruz comprou selo também. Felipe Dias, 38, comprou selo também. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Viviane Ribeiro, lá de Curitiba. Conta aí, Viviane. Tá frio aí em Curitiba? Isso é uma fala clássica do pessoal de Curitiba. Aqui está muito mais frio, estou congelando. Mais uma aqui, ó. Mariana Batistus comprou selo também. Muito obrigado. O Lua Pé Miranda comprou selo também. Muito obrigado. Helena Piovesan, muito obrigado também. O pessoal está indicando própolis para você, Daniel. Olha aí. Aquela receita de vó, né? Tem que tomar própolis, tem que se agasalhar, tá aí com essa blusa desprotegida. Aí fica assim, eu avisei. Douglas Sanholetti comprou selo também. Obrigado, Douglas. É isso, Daniel. Ó, Ingrid Andrade, underline S. Muito obrigado também. Pessoal comprando selos aqui. Bom, o pessoal está dizendo que o selo, Daniel, é carimbado para você comprar xarope. Acho justo. Acho bem justo. Kika Benevides comprou selo também. Vamos lá, Daniel, vamos começar? Vamos lá, vamos lá. Muito obrigado pelo selo, pessoal. Vamos lá, vamos começar. Ó, a gente vai começar a gravação agora, como sempre, né? Vocês já sabem. A gente vai parar de falar sobre selo agora na gravação e depois a gente volta aqui para agradecer mais uma vez. Beleza? Vamos lá. Olá, peraí, tem que falhou aqui. Quer que eu comece hoje, cara? Não, pode deixar, cara, pode deixar. Beleza. Peraí. Ih, rapaz, a voz tá falhando, isso que é o problema. Agora começou a falhar. Peraí. Vamos lá. Vamos lá. Olá, gente, bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse que vos fala não é um androide, é Daniel Souza. Afinal, está 18 graus no inverno glacial do Rio de Janeiro e, consequentemente, a minha voz, como vocês podem observar, está um pouco atribulada. Peço desculpas a vocês por isso, mas temos aqui o nosso bate-papo com a dupla de costume, Daniel Souza e Tanguy o Bagdadi, para falar um pouco dos acontecimentos da economia e da política internacional. Estamos gravando esse episódio numa live no Instagram. São exatamente 22 horas e 9 minutos da quarta-feira, 18 de maio de 2022. E aí, Tanguy, tudo bem? Vamos nessa? Vamos lá, Daniel. Hoje a gente tem um Daniel com voz de Batman, né? Uma voz misteriosa, sexy, né? Para trazer, portanto, as notícias desse dia, 18 de maio. Então, mais um dia no qual a gente cobre os temas da política internacional, da economia, obviamente, da guerra, né? Mais uma edição desse bate-papo que se tornou diário, né? Desde que a gente começou a cobrir a guerra, né? Lá no dia 24, no longínquo dia 24 de fevereiro. Desde então, portanto, a gente tem feito essa interação diária, cotidiana aqui. E, Daniel, acho que vale a pena a gente, mais uma vez, falar sobre o cenário do conflito em si, né? O cenário da guerra. A gente está tendo informações, né? Assim, cada dia uma informação nova acerca da evacuação lá de Azovstal, né? A gente já falou aqui várias vezes, né, que os militares ucranianos se renderam, né? Então, o governo ucraniano vem tentando dizer que não foi exatamente uma rendição, foi uma evacuação. Então, sempre tentando trazer um cenário um pouco mais positivo, tentando trazer a ideia de que
eles são, né, esses militares que se renderam são heróis da nação, afinal de contas, se eles não tivessem resistido ali, a Rússia teria usado as tropas que ficaram lá fazendo cerco para outros ataques em outros lugares, e o resultado seria pior. Mas ao longo das últimas horas, Daniel, o que aconteceu foi que o número contabilizado de militares que se renderam aumentou substancialmente. Ontem a gente falava de pouco mais de 250 militares. Hoje esse número, segundo a Rússia, aumentou para 959 no total. Então, assim, a quantidade de militares de fato aumentou muito. Eu estava achando estranho, né? Assim, várias vezes estiveram falando isso também. Está muito baixo esse número, apenas 250, para dar esse trabalho todo, para tomar a siderúrgica e tal. Então, aparentemente, o número é bem mais elevado. A gente está falando sobre 959, muito superior, portanto, aos 250 que vinham sendo noticiados ontem. A Ucrânia vem se negando a comentar, né, sobre o destino, o que vai acontecer com essas pessoas. A gente sabe que eles foram para regiões que foram dominadas pela Rússia, dentro da própria Ucrânia, então para regiões nos quais o exército russo ainda tem domínio, e a Ucrânia vem dizendo que, olha, tem que manter esse pessoal vivo, são combatentes de guerra, tem, portanto, uma série de convenções que os protegem, e o Putin pessoalmente garantiu um tratamento humano para os prisioneiros. A gente vinha trazendo isso aqui, a gente falou sobre isso ontem, aliás, que havia a possibilidade da Rússia eventualmente tratá-los, né? Considerar que o batalhão Azov é um batalhão terrorista, né? Um grupo terrorista, e como terrorista o tratamento é diferente, já não é combatente, já não é protegido pelas convenções de guerra. Mas aparentemente o Putin, aparentemente não, essa foi uma declaração oficial, o Putin garantiu pessoalmente um tratamento humano para os prisioneiros, Daniel. Então, a ver o que vai acontecer. O que a Ucrânia diz não vou comentar muito porque eu estou negociando o destino dessas pessoas. Então, diz que, olha, se eu falar muito, de repente pode atrapalhar as negociações. Me parece que o que está em jogo ali é a Ucrânia tentando ver se ou todos, ou alguns, ou os feridos, eventualmente podem ser liberados pela Rússia para voltarem para territórios dominados pela Ucrânia, mas esse é um destino que ainda é incerto. Então a notícia é essa: 959 militares que estavam presos em Azovstal, aparentemente todos se renderam. O destino deles, portanto, ainda é incerto, Daniel. Ô, Tanguy, você lembra quando a gente falou sobre Gerhard Schröder? Claro. E no caso, ele mantendo ali toda a sua proximidade em relação aos russos, especificamente em relação ao Nord Stream 2. Pois é, no dia de hoje chegaram a um acordo os três partidos que governam a Alemanha, que são justamente os partidos do semáforo, né? Os liberais, os verdes e os sociais-democratas. E eles decidiram que vão retirar os benefícios do Gerhard Schröder como ex-primeiro-ministro. Consequentemente, ele não vai ter mais direito a um escritório e a um staff bancado pelo governo alemão. Isso é uma forma justamente de mostrar a contrariedade do atual governo alemão com essa postura do Schröder de alinhamento em relação aos russos. Ele vai manter apenas a segurança pessoal que ele tem direito a ter como ex-chanceler, o que na prática é um praste justamente por conta de decisões que ele tomou no passado, além da própria aposentadoria, da própria pensão como ex-chanceler da Alemanha. Me parece um gesto bastante forte, um gesto que mostra o descontentamento do establishment político alemão em relação à manutenção do Schröder como sendo um conselheiro da Nord Stream 2, empresa, aliás, que está em processo alimentar, além da própria proximidade e alinhamento do Schröder com o governo russo. Tanguy. Maravilha. Daniel, temos mais notícias sobre a entrada da Finlândia na OTAN. A gente já falou aqui que a Turquia ela está o tempo todo, não é dizendo que vai bloquear, mas dizendo que tem que ver. Tem que ver, tem que pensar, a gente vai ter que negociar, não vai ser uma entrada simples. E a partir do momento em que tanto a Suécia quanto a Finlândia pediram entrada na OTAN, formalizaram esse pedido de entrada na OTAN, a gente vem falando sobre isso ao longo dos últimos dias também, houve uma tentativa dentro da OTAN de incluir esses dois ingressos num chamado Fast Track. Fast Track é uma forma mais acelerada de entrada. Então, assim, para a entrada de um membro na OTAN, você tem toda uma série de auditorias militares a serem feitas, você tem uma série de trâmites a serem cumpridos para garantir que as Forças Armadas estejam de acordo, para garantir que você tenha
uma centralização do comando militar. É como se fosse um due diligence, né? A gente está falando aqui, portanto, sobre algo que passa, portanto, por uma longa inspeção, grandes negociações, e havia uma tentativa, dado o cenário aí de guerra na Ucrânia, de tentar dar uma acelerada. Então, assim, ó, a gente confia, né, que está tudo certo, vamos pular algumas etapas. A Turquia falou assim, ei, nada disso. Vamos fazer tudo direitinho, né? Vamos fazer a auditoria toda, não vai ter nada de fast track, não vamos acelerar absolutamente nada. E aí a Turquia deu uma declaração que eu sempre acho muito engraçada, né? A linguagem diplomática, porque falou o seguinte: vejo com muito bons olhos a preocupação, os braços abertos, a tolerância, né? A solidariedade diante de povos que se sentem ameaçados por problemas internacionais. Maravilhoso. Mas, Daniel, como membro da OTAN, eu fico preocupado com o terrorismo. A gente não pode Não, aceitar não um pode ser. país, Não te pode juro, ser. a gente não pode aceitar um país que eventualmente possa estar, né, sofrendo influência de grupos A terroristas como o Suécia PKK, é por exemplo. terrorista, isso. Não, não. A Suécia pode estar sendo usada por terroristas. Então, esse processo de entrada ele tem que ser feito de forma cautelosa para a gente ter certeza de quais são os desafios que estão sendo apresentados. Um detalhe importante, Daniel, é que isso foi dito pela Turquia, essa posição oficial da Turquia, exatamente algumas horas antes do encontro do chanceler turco, que é o Mevlut Cavusoglu, com o Anthony Blinken, né, o secretário de Estado americano, na prática, o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, que deve estar acontecendo agora, enquanto a gente está gravando, em Nova York. Então, a Turquia claramente antecipou essa declaração, disse não para essa entrada acelerada de Finlândia e Suécia, para ter algo para levar para o Blinken. Muito claramente, Daniel, não é uma questão de que eles vão bloquear, mas eles querem ser ouvidos. O ponto é, vocês vão ter que ouvir o que a Turquia está pedindo. A gente está falando sobre esse lance de integrantes do PKK irem para a Suécia e para a Finlândia. Já tem muito tempo que a gente está dizendo que eles estão recebendo lá opositores do governo turco que nós consideramos terroristas e vocês não estavam dando atenção. Agora chegou minha vez, senta aí, me escuta e faz as concessões que eu estou pedindo. E além disso, né, outro ponto que eu quero te ouvir também é a Finlândia, né, a gente já falou sobre isso, se recusou a pagar pela energia russa em rublos. E ao invés de fazer algumas concessões, a gente sabe que tem vários países europeus aí que estão fazendo uma gambiarra, né, para dar um jeito de pagar em rublos e tal, aqueles jeitinhos que estão sendo criados. A Finlândia, né, na verdade, a empresa estatal finlandesa Gasum resolveu processar a Gazprom, porque o contrato diz que eu posso pagar em qualquer moeda, que eu posso pagar em euro, eu posso pagar em dólar. Não tinha no contrato esse Errado lance de não ter que tá. pagar. Errado não está, exatamente. Então, eu não vou pagar em rublos e está abrindo, portanto, um processo contra a Gazprom para poder pagar nas moedas que estão previamente determinadas. Então, com isso, a Finlândia ela acaba se juntando aí, tanto a Polônia quanto a Bulgária, como países que até agora se negaram terminantemente a pagar pela energia russa em rublos, Daniel. Ô, Tanguy, você sabe que saiu o primeiro trimestre, o crescimento do PIB russo, e acabou sendo um crescimento de 3,5% em comparação com o mesmo período do ano passado. Na prática, a economia russa teve um bom desempenho, porque a guerra teve um impacto ainda apenas no mês de março, a ver o que vai acontecer com o PIB do segundo trimestre. Esse aqui, efetivamente, vai mostrar o tamanho do impacto sobre a economia russa, das sanções e da própria guerra contra a Ucrânia. E eu queria destacar que nesse crescimento de 3,5% no primeiro trimestre desse ano, em comparação com o ano passado, quem puxou a fila, veja você, foi o setor de óleo e gás. O setor de óleo e gás cresceu 8,5%. Claro, a valorização tanto do gás natural quanto do petróleo acaba aumentando as receitas e, consequentemente, aumentando o PIB do setor no período que é analisado. Isso mostra que a Rússia tem ali alguma capacidade de mitigar e de minimizar os impactos da guerra e os impactos das sanções através justamente da valorização das commodities por ela exportadas. E uma outra coisa que eu queria destacar é que a Rússia está contornando as sanções com produtos e refrigerantes, como é o caso do Street, do Fancy e do Cool Cola. Não, não é Os possível. Como é que é, Daniel? Como é que é o Street nome desse último aí, Daniel? Cool Cola. Ah, Cool Coca-Cola. Cola. Tá, O Coca-Cola. Cool Cola imita quem vocês devem estar imaginando,
o Fancy também, que imita a Fanta, e o Street imita o Sprite. Ô, Então, no Daniel, final desculpa, das mas na contas, parte do Coca-Cola eu pensei em coisas muito piores do que outros refrigerantes. Enfim, mas segue aí. mas de qualquer forma, você entendeu o que eu quis dizer. Entendi. Nós temos aqui um plágio disparado por parte dos russos como forma de ter ali um refrigerante 100% nacional, um refrigerante 100% russo, o que efetivamente chama atenção nessa guerra que acaba sendo também uma guerra de propaganda, mostrando que nós estamos bem, que nós estamos sobrevivendo, inclusive independentemente das sanções que estão sendo postas pelos ocidentais. E Daniel, mas esse lance aí, inclusive, do setor de óleo e gás, né, liderar, zero surpresa, né, mas liderar o crescimento, né, enfim, o que ainda resta do crescimento da economia russa, a União Europeia está disposta realmente a fazer isso acabar. A União Europeia desenhou um plano para tentar garantir que a União Europeia dependa zero da energia russa até o ano de 2027. Era o tempo todo o negócio. 300 bilhões, cara, Pois impressionante. é, 300 300, bilhões. exatamente. Então, era o tempo todo o negócio assim, a gente vai fazer, vamos ver, vamos fazer o possível, mas hoje a União Europeia ela se esforçou exatamente para colocar no papel, né? Como é que a gente pode fazer para que em 5 anos, ou seja, até 2027, a gente não precise mais nada da energia russa. Então foram planejados as medidas básicas, né, Daniel? Redução do consumo. Quando a gente fala em redução do consumo, a gente está falando naturalmente em aumento da eficiência, né? Então, com menos energia, conseguir produzir mais. Aumento das fontes renováveis. Então, como é que a gente faz para aumentar, ter mais fontes renováveis, então que dependam menos de energia de origem fóssil. E diversificação das importações. Então, precisar menos da energia exclusivamente da Rússia, mas passar a ter outras fontes energéticas, outras matrizes energéticas. Então, a ideia é que em 5 anos a União Europeia libere. Aí colocaram uma faixa, né, entre 210 e 300 bilhões de dólares em 5 anos. Gente, é muito dinheiro. E basicamente esse dinheiro ele já vem, inclusive, carimbado, a gente já sabe de onde que vem. É uma grana que ao longo dos últimos anos veio sendo liberada para a recuperação da Covid, né, para recuperação, para uma contingência, para a emergência da Covid. Então, qual é a ideia? Esse dinheiro já está sendo liberado, ele vai continuar sendo liberado. Não mais para a Covid, mas agora para a adaptação energética. Então, esse é um ponto importante, esse é o planejamento da União Europeia. A própria União Europeia deixou claro, Daniel, que a União Europeia fazer isso não adianta muita coisa. Depende da boa vontade dos estados. Então, essa decisão não será decisiva se ela partir exclusivamente de Bruxelas. Então, aqui ela está chamando a responsabilidade. Vem cá, vocês aí em Berlim, Paris, né, Londres, Varsóvia, Budapeste. Budapeste é importante. Budapeste, vocês estão dispostos? Se tiverem, a gente consegue. Se não, aí deixa para lá, a gente vai continuar alimentando a máquina russa, Daniel. Otani, você sabe que esse projeto ele está acoplado a outras duas estratégias. A primeira delas envolve a flexibilização, a manutenção da flexibilidade dos controles fiscais da União Europeia em relação a déficit e endividamento, sendo jogado apenas para 2024. Com a pandemia, aqueles limites de déficit de endividamento do setor público acabaram sendo flexibilizados momentaneamente. E essa flexibilização vai continuar neste ano e no próximo, retornando apenas em 2024, e aí a Europa volta a se preocupar com a austeridade fiscal e endividamento do setor público dos seus respectivos membros. E um outro aspecto que está associado a esse plano também é a percepção de que a energia vai continuar cara até o final de 2022. Achei otimista. Otimista, muito Só otimista. até 2022 a energia vai continuar cara. Alguém tem que avisar para os europeus que a energia deve continuar cara por muito mais tempo e, consequentemente, políticas que acomodem e reduzem o impacto dessa alta vão ser necessárias por um prazo mais longo. Exatamente. Daniel, eu queria sair um pouquinho do cenário de guerra, só para a gente confirmar o que a gente veio trazendo aqui, enfim, de uma forma um pouco mais ampla, que é o fato de que a consequência da guerra ela é o espalhamento de crises econômicas em vários lugares do mundo, em várias partes do mundo. E como a gente já observou também, essa deterioração econômica causada pela guerra e naturalmente impulsionada por outros elementos locais e tal, vai acabar levando a insatisfações e a grandes manifestações. E isso está acontecendo exatamente agora no Irã. No Irã, a gente vem tendo manifestações
importantes, sobretudo pelo fato de que elas não estão enormes, mas elas estão espalhadas pelo país, não apenas nas grandes cidades, mas inclusive em cidades de porte médio e pequeno, exatamente por conta da deterioração econômica. E como a gente sabe, Daniel, quando surge uma insatisfação de matriz econômica, isso acaba se espalhando exatamente por uma insatisfação política. Então, as manifestações elas vêm falando abertamente sobre o líder supremo, o Ali Khamenei, assim como falando sobre o presidente, o Ebrahim Raisi, dois membros da linha dura, enfim. Então, o líder supremo é o líder supremo da linha dura e o Ebrahim Raisi foi eleito pela linha dura. Então, são manifestações importantes e que tem como gatilho o fato de que o governo recentemente cortou subsídios sobre alimentos básicos, né, para ajudar em alimentos básicos, como óleo, ovos e leite. Em alguns desses produtos, Daniel, a elevação dos preços chegou a 400%. Tenta imaginar um produto que está na prateleira hoje por um valor, 2 dias depois, 3 dias depois, por coisa de alguns poucos dias, o preço sobe 400%. A população vai para a rua, então as manifestações são manifestações que vêm se espalhando pelo país, segundo a tradição iraniana, né? A gente viu isso em 2019 aconteceu mais ou menos isso. As manifestações elas tendem a ir crescendo com o passar do tempo, a internet foi cortada em várias partes do país, e, enfim, há um paralelo de fato com aquilo que aconteceu em 2019. Um fato curioso é que quando isso aconteceu em 2019, as manifestações elas não se estenderam por muito mais tempo, porque em janeiro de 2020 a gente teve o assassinato do Soleimani. Isso acabou criando um sentimento de unidade, de nacionalismo muito grande, uma revolta contra aquele assassinato, mas de qualquer maneira, nesse momento a gente tem uma volta das insatisfações. Naturalmente, as forças de segurança vão para a rua também, para, enfim, conter, e muitas vezes usam de violência também. Então, nesse momento, a contagem não é uma contagem oficial, mas a contagem dos mortos já chega a 6 mortos. Tá? Então, a gente tem uma situação no Irã que é de deterioração da situação política, causada naturalmente por um elemento econômico, uma insatisfação econômica, e pela percepção, Daniel, de que as sanções econômicas existem, claro que existem, mas elas já não estão servindo mais como uma justificativa para os problemas econômicos e políticos do país. E eu queria aqui a sua análise sobre algumas declarações da TV estatal russa nessa semana. A primeira delas, a União Soviética nunca invadiu a Finlândia. A única coisa que aconteceu foi que a gente empurrou a fronteira mais para lá. Segunda, Joe Biden está roubando os grãos da Ucrânia para distribuir no seu círculo íntimo. E terceiro, o batalhão Azov destruiu Mariupol. Queria sua análise sobre essas declarações da TV estatal russa. Daniel, sobre o negócio da fronteira, às vezes aqui em casa, a gente cansa, né, Daniel, da organização dos móveis, e você dá uma mexida. Pô, vou pegar essa mesa aqui, vou botar para lá, pega essa cadeira, muda o sofá e tal. Com fronteira pode acontecer isso também. Não significa uma invasão. Quando eu mudo os móveis de lugar aqui em casa, eu não estou invadindo ninguém, você concorda? Eu não estou invadindo a casa do vizinho. Eu estou apenas reorganizando. Sobre a declaração do roubo dos grãos para distribuir entre os seus chegados, né? Acontece, a gente sabe que o Biden ele se dá com muita gente muito pobre, né? Assim, que precisa muito de grãos. Ele não lida ali com a elite norte-americana, né? Com alguns dos bilionários norte-americanos. Então faz sentido também. Qual é a outra, Daniel, que eu tinha que comentar aí? O batalhão Azov destruiu Mariupol. Destruiu Mariupol. Por quê? Porque não se rendeu. Né? Podia ter se rendido e aí não tinha caído aquela quantidade de bomba ali. A culpa, naturalmente, é do batalhão Azov. Então faz sentido. Tudo faz sentido. Faz total sentido. Faz total sentido. Eu acho que tá correto. Daniel, vamos falar um pouquinho sobre a eleição libanesa. Ontem eu trouxe aqui que a eleição tinha acontecido, o resultado não tinha saído ainda. Hoje, finalmente, o resultado saiu. Só para a gente lembrar, no Líbano a gente tem um parlamento de 128 cadeiras e que é dividido meio a meio entre cristãos e muçulmanos. Essa divisão era de 6 para 5, né? 6 cadeiras para cristãos, 5 para muçulmanos, né? A proporção de 6 para 5. Até 1990, de lá para cá, portanto, é meio a meio. Então, das 128 cadeiras, 64 para cada. E a grande questão que estava sendo colocada, a gente falou sobre isso aqui no último bate-papo também, era como é que seria como é que se sairia o Hezbollah e os seus grupos aliados, né, os grupos que estão próximos a si. Então, uma coisa que é importante a gente lembrar
é que no Líbano você tem, nessas eleições, são 64 cadeiras para muçulmanos, 64 para cristãos, mas o número de cadeiras é contado. Então, por exemplo, dessas 64 cadeiras para muçulmanos, 27 cadeiras são para os xiitas, 27 para os sunitas, tem 10 para outras denominações muçulmanas também. Então a gente não está olhando apenas para quantos votos o Hezbollah conseguiu, quantas cadeiras o Hezbollah conseguiu, porque ele vai disputar apenas 27 das 128 cadeiras. Mas o Hezbollah ele tem aliados nas outras denominações religiosas, ele tem grupos aliados entre os cristãos, por exemplo. Então a questão é saber a coalizão liderada pelo Hezbollah, de diversas denominações religiosas, como é que ela se saiu. E aparentemente ela perdeu a maioria. Na última eleição, que aconteceu em 2018, essa coalizão liderada pelo Hezbollah tinha conseguido 70 cadeiras. Faz a conta aí, né, Daniel? Se você tem 128 cadeiras, você precisa de 64 para ter exatamente metade, com 65 você tem maioria. Então, na última eleição, o Hezbollah tinha, junto com a sua coalizão, 70, tinha mais da metade. Agora, aparentemente, não foi fechado 100% ainda, mas já é garantido que o Hezbollah não chega nas 65. O Hezbollah e sua coligação não chegam nas 65 cadeiras para controlar a Câmara. Outro detalhe importante é 13 dos 128 eleitos no parlamento libanês, de uma forma geral, foram pessoas que surgiram na vida pública depois daquelas manifestações de 2019. Ou seja, há um certo sentimento de uma vontade de renovação. 13 candidatos não eram conhecidos antes das manifestações. 8 mulheres foram eleitas, por incrível que pareça, tá, gente? São 128 cadeiras, 8 mulheres foram eleitas, e isso é um recorde. Nunca tantas mulheres foram eleitas na história. E a mesma coisa acontece quando a gente fala sobre os candidatos independentes. 12 candidatos independentes, o que também é um recorde. Paralelamente ao enfraquecimento da coalizão liderada pelo Hezbollah, a gente teve um crescimento do partido Forças Libanesas, que é um grupo cristão, mas alinhado à Arábia Saudita, ou aliado da Arábia Saudita. Eu continuo achando muito esquisito ter um grupo cristão aliado da Arábia Saudita, lembrando que na Arábia Saudita é crime ser cristão. Tá? Então, quando se fala aí em cristofobia, não sei o que, se tem um lugar onde há cristofobia, é exatamente na Arábia Saudita. Eles conseguiram, sozinhos, tá? O maior bloco, maior inclusive do que o Hezbollah. Então, esse partido, Forças Libanesas, conseguiu 21 cadeiras, o que é bastante significativo, sobretudo levando em consideração que esse é um grupo cristão maronita e o presidente do Líbano é sempre um cristão maronita. E o mandato do atual presidente, que é o Michel Aoun, que é, mais uma vez, um cristão maronita alinhado ao Hezbollah, tá para acabar. Vai acabar agora em outubro. É um senhor de 88 anos, lutou, aliás, a própria Guerra Civil Libanesa, né, tem uma posição de destaque na história da Guerra Civil Libanesa. O mandato dele está terminando. Sabendo, portanto, que o próximo presidente vai ser eleito em breve e que é um cristão maronita, é possível que nós tenhamos um integrante das Forças Libanesas, do Partido Forças Libanesas, que é um partido de oposição ao Hezbollah, é contra o Hezbollah. Então a tendência é que a gente tenha movimentações importantes na política libanesa ao longo das próximas semanas, Daniel. E tem Polônia. Temos, claro que temos Polônia. Daniel, foi feita a contabilização de quanto que a Polônia já cedeu para a Ucrânia em percentual do PIB. E até agora, Daniel, a Polônia ofereceu para a Ucrânia uma ajuda que equivale a 0,46% do PIB. Não é pouca coisa, tá? Não é mesmo. É bastante, 0,46% do PIB. Mas a Polônia aparentemente não está ainda satisfeita, Daniel, pelo fato de que 2 países ofereceram percentualmente uma ajuda maior do PIB. Você sabe que não pode provocar a Polônia com essas coisas, né, Daniel? Você coloca um desafio para a Polônia, meu amigo, ela vai dar um jeito de superar. A Estônia gastou 0,81% do seu PIB para ajudar a Ucrânia e a Letônia gastou 0,72% do PIB. É óbvio que tanto Estônia quanto Letônia têm PIBs muito menores do que o polonês. Só para a gente ter uma noção, o PIB estoniano é de 31 bilhões. Esse é o salário anual do Daniel. Tá? 31 bilhões de dólares é o PIB da Estônia. Da Letônia é mais ou menos a mesma coisa, 33,5. O PIB polonês é de 595 bilhões. Então é óbvio que, em termos absolutos, a ajuda polonesa é muito maior do que a ajuda oferecida pela Estônia e pela Letônia. Mas ainda assim, a Polônia é, em termos percentuais do PIB,
O terceiro colocado, Estônia com 0,81, Letônia com 0,72 e abaixo a Polônia com 0,46. Chama atenção o tamanho da ajuda norte-americana. Os Estados Unidos ofereceram 0,22% do seu PIB. Cara, 0,22% do PIB norte-americano é muito dinheiro, mas realmente muito dinheiro. Então, algo a ser realmente levado em consideração. Só para a gente entender, por exemplo, o ranço que se criou com relação à Alemanha. A Alemanha ofereceu 0,06% do PIB. Né? Então, você compara aí com os países que mais contribuíram. A Alemanha está bem abaixo. A França contribuiu com 0,08% do seu PIB. E aí a Polônia, mais uma vez, provocada, falou, não posso ficar atrás, e se ofereceu, portanto, para doar 25 toneladas de gasolina para a Ucrânia. Então está faltando combustível, 25 toneladas de gasolina serão cedidas pela Polônia para a Ucrânia, nesse objetivo, portanto, de ajudar o seu país, agora o melhor amigo da história da Polônia, Daniel. Tanguy, vamos de oligarcas? Por favor, vamos soltar a vinheta para poupar a voz do Daniel Souza. Tanguy, você sabe que o Canadá resolveu agir. Ele vai proibir os oligarcas russos de fazerem viagens ao seu território, incluindo aí o nosso preferido, o Abramovich. Abramovich está proibido de visitar Montreal, de visitar Toronto, aquelas belas cidades canadenses. Ele não pode mais. Aliás, não são só os oligarcas russos. O Putin e o Lavrov também estão proibidos de visitar o Canadá. Cara, mentira. O Pois Putin é. tava doido para ir, cara. Ele tava com a passagem comprada já, venda Airbnb, não pode mais, é? Não pode mais, não pode Cara. mais. E altos funcionários também do governo russo, tem lá uma lista enorme, também estão proibidos de visitar o Canadá. O que eu achei interessante é que o governo do Canadá tem algumas sanções e o governo de Ottawa tem outras sanções. E então o Canadá ele tem essa loucura, digamos assim, de um certo regionalismo, onde alguns governos locais podem pôr mais sanções até do que o governo da União, o governo do Canadá. E eu queria também colocar aqui uma nota que saiu o Financial Secrets Index, que na prática descobre quais são os paraísos para ditadores, para oligarcas, para criminosos em geral guardarem o seu patrimônio. E em primeiro lugar apareceu os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm aproximadamente 10 trilhões de dólares em patrimônio de dinheiro sujo lá investido. O interessante é que o primeiro lugar não é do Reino Unido, porque os territórios ultramarinos britânicos não foram considerados. Se eles fossem considerados na conta, seria o Reino Unido o primeiro colocado e não os Estados Unidos. Então temos Estados Unidos em primeiro, temos também muito bem colocados a Suíça em segundo lugar e Singapura em terceiro lugar. Veja você, Tanguy, os Estados Unidos continuam sendo a grande meca, o grande lugar para você guardar o seu patrimônio se você for oligarca, criminoso, ditador e assim por diante. Veja você, esse é o eixo do mal, Daniel. Esse pessoal é o eixo do mal, que fica recebendo dinheiro sujo aí e bota o dedo na cara dos outros, né? Falando, com vocês fazem isso, aquilo e tal. Tá aí, Estados Unidos, liderança no ranking de dinheiro sujo sendo recebido por essa, vocês não esperavam. Pessoal, eu queria fazer um agradecimento de hoje, levando em consideração a voz do Daniel, e aqui um agradecimento muito sincero também pelo esforço dele. Sou professor também, assim como ele, aliás, colega dele há muitos e muitos anos, e sei como é difícil dar aula, gravar com a voz assim. Eu já gravei coluna com a voz assim, que eram 5 minutinhos, um esforço muito grande. Então, isso mostra apenas comprometimento. Então, fica o meu agradecimento a ele, né, pelo comprometimento da gravação de hoje, e o agradecimento também ao pessoal que nos apoia, né, o pessoal que apoia o Petit Jornal. O Petit Jornal é uma mídia pequena, independente, a gente depende muito do apoio de vocês. Sem o apoio de vocês, a gente não consegue fazer isso aqui que a gente vem fazendo. Já tem, vai para 6 anos daqui a pouco, né, Daniel? Mês que vem a gente completa 6 anos de Petit Jornal. Então, fica aqui o nosso agradecimento, porque são vocês que viabilizam isso. Se você já é apoiador, fica o nosso agradecimento. Se você não é apoiador, acessa lá o nosso site, petitjornal.com.br, tem uma aba lá chamada Apoio Petit. Tanguy, dá muito trabalho. Então vai na descrição desse episódio, tá?
Se você estiver ouvindo no podcast, vai lá na descrição do episódio, tem lá todas as instruções de como apoiar o Petit Jornal. Você pode apoiar no Brasil, pode apoiar no exterior, pode apoiar pelo Aurelo, que aliás é por onde a gente recomenda que você nos ouça, né? Quem de fato contribui mais com o nosso projeto, né? A Aurelo, aliás, ficou agradecimento aí para os nossos parceiros da Aurelo. Tem várias maneiras, tem Pix, tem PicPay, tem várias maneiras de apoiar o Petit Jornal. Então, muito obrigado para você que é apoiador, muito obrigado para você que vai se tornar nosso apoiador, apoie o Petit Jornal e muito obrigado, Daniel, pela garra na gravação de hoje, Daniel. Fica aqui o nosso agradecimento a todos que são apoiadores do Petit Jornal e também o convite para você conhecer o projeto irmão do Petit, que é o petcursos.com.br, onde o streaming do Petit Jornal funciona em aulas de aprofundamento. Dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar. Agradeço a todos que nos prestigiam ouvindo o Petit Jornal. Peço desculpas aí pela voz no dia de hoje, mas é o inverno de 18 graus no Rio de Janeiro que nos prega essas surpresas. No mais, um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Pronto, Daniel. Funcionou, rapaz. Pode parar de fingir já, Daniel. Volta com a voz normal aí. Já Olha fizemos aí. aqui o golpe de marketing, né? Já Olha aí. fizemos aquela propaganda. Agora pode isso. voltar ao normal aí. O pessoal estava perguntando aí, Daniel, o endereço aí, o contato do responsável pelo RH. Aparentemente vai rolar aí uma denúncia de trabalhos forçados, sem condições médicas e tal. Eu quero dizer que não tem absolutamente nada a ver com isso, tá? Absolutamente nada a ver. Mas você não é o chefe do RH do Não, Petit? não. Eu sou o chefe dos selos. Eu sou responsável Dos selos. pelos selos. Departamento de selos. Eu sou o vice-presidente de selos do Petit Jornal. Entendi. Isso. Tá bom. E Tá bom, sou então também consultor da parte política internacional. Sou eu também que ajuda, às vezes, a fazer pauta e tal. Mas só isso também. Entendi. Tá? É isso. Daniel, uma galera comprou selo aí. Assim, o Instagram não nos permite mais ver quem foram todas as pessoas que compraram selo. Será que apareceu essa opção aqui em outro lugar? Ah, apareceu aqui. Não, aqui foi quem está assistindo. Não dá mais para ver quem foi que comprou os selos. Infelizmente. Antigamente aparecia uma listinha. Apareceu uma listinha. Pois é, não tem mais. Não tem mais. O Instagram, ele fez uma atualização que foi para piorar. Ele deu uma pioradinha. Acho que está muito bom, vamos dar uma piorada? Vamos dar uma piorada. Aí eles deram uma pioradinha, não dá mais para ver a lista. Mas, enfim, pessoal que comprou selo, aí, o Júnior Messi, o homem das televisões, dos investimentos, Daniel, comprou 3 selos. Uma galera comprou selo aí. Gente, muito obrigado pelos selos, de verdade. Vocês fazem uma diferença enorme no nosso projeto. Ajuda demais. Ó, Mari Sapinto comprou selo. Enfim, então, Márcio Migon comprou selo. O Douglas já agradeci mais cedo, então muito obrigado mais uma vez. Doutora Jupede vai mandar um atestado para mim, para eu ser dispensado. Para você ser dispensado. Trabalho. É isso. Tá bom. Aí amanhã, então, você sendo dispensado, Daniel, aí eu gravo, eu falo sobre a parte de política internacional e de economia. Você sabe que eu mando bem na economia, né, Daniel? Eu faço análises boas, embasadas, né? Enfim, que tem aí toda uma tridimensionalidade que eu tenho certeza que vai agradar muito. E aí eu faço 2 vozes, né? Eu faço a minha e faço a sua. Eu acho que vai rolar muito bem, né, o nosso bate-papo de amanhã, que vai ser um monólogo do Petit Jornal. Rapaz, eu acho que você devia chamar Maria Beltrão, como o pessoal está sugerindo, para fazer a live. Farei. Ó, Juliana Chueri comprou selo aí. Aí a gente vai passar a live toda falando mal de você. Vai ser ótimo, vai ser divertido. Já pensou? Olha aí. O Guto comprou selo aí também. Muito obrigado, Guto. O pessoal tá falando para botar o Lazário Souza aqui para falar. Uma opção. É isso, né, Daniel? Vai descansar a sua voz, faça aí o seu gargarejo. Um abraço e até amanhã. Valeu, gente. Tchau, tchau.